Eu quero saudar as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. Como é de costume, eu gostaria de iniciar, ou melhor, antes de iniciar esta aula, fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre cada filha, cada filho, Senhor, Teu que está nos ouvindo, nos vendo, Senhor, neste momento, Senhor. Tu sabes qual é a necessidade de cada um, Senhor. Pedimos a Ti que derrama a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, nos ajudando, Senhor, a passar por este momento difícil que todos nós estamos atravessando, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que me ajude, me dê graça e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, a fim de que esta palavra seja ensinada. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Minhas irmãs, é com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, e desta feita nós estudaremos a revista que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina. E o subtítulo é O Sofrimento e a Restauração de Jó. Então é uma revista em que nós estudaremos o livro de Jó. E esse é o título da primeira lição da revista, o livro de Jó. Lembrando que a primeira lição, normalmente, ela dá uma visão geral daquilo que será abordado durante o trimestre, sem se aprofundar no tema. Então é isso que nós procuraremos fazer desta feita, dar uma visão ampla e geral acerca do livro de Jó. Nós teremos aí muitos temas abordados nas próximas lições, onde nós falaremos sobre quem era Jó, sobre Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó. Falaremos sobre a teologia pregada pelos amigos de Jó, não é? Enfim, falaremos na última lição sobre a restauração de Jó. Então nós teremos aí 13 lições, né, ou melhor, 12 lições, né, daqui para frente, onde nós estudaremos de forma mais detalhada o livro de Jó. E hoje, como já disse, nós procuraremos falar de forma mais ampla e geral acerca do que nós abordaremos no trimestre. A título de conhecimento, minhas irmãs, quando ocorreu a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, os livros foram separados por assuntos, ou seja, em primeiro foi colocado os livros da lei, em segundo os livros históricos e em terceiro os livros poéticos. O primeiro livro poético é o livro de Jó, porque é tido como o mais antigo livro da Bíblia Sagrada. A tradição judaica, apenas a título de conhecimento, a tradição judaica diz que o livro de Jó foi escrito por Moisés, quando ele ainda estava lá na terra de Midian, apacentando ovelhas, antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. Então dizem que essa história foi passada a ele pelo seu sogro Jétro. Porém, a Bíblia Sagrada, ela não fala nada a respeito de quem foi o autor do livro e nem sobre o tempo em que se deram os fatos ocorridos no livro de Jó. Os judeus, eles já dividem o Antigo Testamento da seguinte maneira: primeiro, como os livros da lei; segundo, os livros dos profetas; e em terceiro lugar, os escritos ou salmos.
Para exemplificar isso, eu gostaria de ler aqui para as irmãs o que está descrito lá em Lucas, o que está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Está escrito assim: Jesus falando, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus aqui descreve a divisão dos livros da Bíblia, né, ou no Antigo Testamento, né, na sua época. Ou seja, primeiro, a lei de Moisés, segundo, os livros dos profetas e terceiro, os escritos ou salmos. Era assim e continua sendo assim a forma pela qual é dividido o Antigo Testamento segundo os judeus. Este livro, minhas irmãs, ele fala de um homem que não era judeu. Jó não era judeu. A Bíblia diz que ele era um homem da terra de Uz e que, segundo alguns estudiosos, ficaria onde hoje está situada a Arábia Saudita. Alguns entendem que a autoria deste livro é do próprio Jó. Outros, como já dissemos, acreditam que ele foi escrito por Moisés. E alguns ainda creem que ele foi escrito por Eliú, um dos amigos de Jó. Isto porque ele é o único que tem a sua genealogia descrita no livro. Eu gostaria de passar aqui para as irmãs, nesta lição, nesta primeira lição, algumas particularidades ou algumas características do livro de Jó. Primeiro, ele é um livro, como eu já disse, que não apresenta qualquer indicação do lugar nem do período histórico em que ocorreram os fatos descritos. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, porém nós não sabemos aonde fica este lugar. Acredita-se que ele seja, Jó, seja do período após a Torre de Babel e antes da formação de Israel. Isto porque o livro não faz menção nenhuma da nação de Israel. Esse período ele é conhecido como o período dos patriarcas e por isso Jó ele é conhecido como um patriarca. Outra característica é que ele é tido como um livro poético, porque os debates que ocorrem entre Jó e seus amigos e também a manifestação de Deus a Jó durante o livro, ela se dá sob a forma de poema no original. No livro de Jó, nós temos um profundo debate a respeito do caráter de Deus, do caráter do homem, quanto ao sofrimento. Porque Jó ele sofre terrivelmente sem ter pecado. E aí nós temos nesse livro uma análise sobre a questão do sofrimento do justo. Então é uma discussão a respeito do papel de Deus e do homem diante do sofrimento. Ele também nos traz uma série de revelações e afirmações que só milênios depois, ou milênios mais tarde, a ciência iria comprovar. Então nós entendemos que o livro de Jó, ele nos deixa claro que a ciência, ela confirma aquilo que está escrito na Bíblia, ou nas Escrituras. Algo importante que eu gostaria de observar aqui, e que devemos mencionar, é que os amigos de Jó não demonstram uma real amizade para com ele. Pois, na verdade, depois de verem o tamanho do sofrimento de Jó, não se comportaram como verdadeiros amigos. Eram pessoas que tinham suas ideias em primeiro lugar do que a própria compaixão. Ou seja,
mesmo vendo Jó naquele estado terrível que ele se encontrava, diante dos conceitos que tinham a respeito de Deus, eles passaram a acusar Jó, sendo assim usados pelo diabo, dizendo que todo o sofrimento que Jó estava passando era em razão do pecado que ele havia cometido. E como Jó não havia cometido pecado algum, nós vemos o que? Ou deduzimos, concluímos, né, que eles foram caluniadores de Jó. E isto não é o papel de um verdadeiro amigo. Fato que inclusive desagradou a Deus. Como a gente pode ver lá em Jó capítulo 42, versículo 7, que diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então nós vemos aqui que, além de acusadores de Jó, eles tinham um conceito errado de quem era Deus. Nesse trimestre, nós veremos que muitas das doutrinas que infelizmente são ensinadas em algumas igrejas, elas tomam como base o pensamento dos amigos de Jó. Por exemplo, vou citar aqui duas: a teologia da prosperidade. Muitos acham que se a pessoa está passando por alguma dificuldade financeira, é porque ela está em pecado. Que era o que estava acontecendo com Jó. Jó tinha perdido tudo. Não é? E muitos, hoje em dia, dizem que se a pessoa estiver passando por um momento financeiro adverso, é porque está em pecado. Isto são verdadeiras pragas, minhas irmãs, que têm perturbado a vida espiritual de muitos crentes. Essas doutrinas se infiltram nos púlpitos de algumas igrejas como verdadeiras ervas daninhas que visam destruir o povo de Deus. Doutrinas essas baseadas nos pensamentos dos amigos de Jó, e que já eram citadas, já eram mencionadas, porém com outro nome, com outra roupagem, no livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. A capa dessa revista, né, ou desse trimestre, ela descreve um momento que está relatado lá no capítulo 2 do livro de Jó, nos versículos 11 a 13. Onde durante 7 dias os amigos de Jó ficam olhando para ele sem ter palavras. Tamanha era a situação lamentável em que Jó se encontrava. Jó estava tão desfigurado, diz o versículo 13, que seus amigos sequer o reconheceram. Vieram com o objetivo de consolar e confortar Jó. Porém, diz a Bíblia que acabaram acusando Jó de maneira impiedosa. Vamos ler ali Jó capítulo 2, versículos 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eles, na realidade, quiseram entender Deus diante daquele cenário, minhas irmãs.
e, como consequência, acabaram tendo pensamentos incorretos a respeito de Deus, e é tudo isso que vai ser descrito no livro de Jó, e que é o tema do nosso estudo. É uma revista que aborda temas importantíssimos para a nossa vida espiritual. Uma coisa importante, uma curiosidade que eu queria destacar aqui é que o nome Jó, como eu já disse, não é um nome hebraico e há muita discussão sobre o seu significado. Alguns estudiosos dizem que este nome significa voltando-se sempre para Deus, ou ainda voltado para Deus. Vemos que são nomes que têm a ver com a experiência de vida de Jó, porque ele era um homem que possuía intimidade com o Senhor. E mesmo na bonança ou na prova, Jó se dirigia a Deus, colocando o Senhor como prioridade em sua vida. Jó nunca atribuiu a Deus qualquer culpa pelo mal que ele tinha passado. Pelo contrário, sempre foi grato ao Senhor. O livro de Jó, ele está estruturado da seguinte forma. Ele começa como um livro em prosa. E o que é prosa? Prosa é uma produção literária que fala da vida exterior do autor. E para isso, que a gente entenda isso, basta ler os 2 primeiros capítulos do livro, onde é contada a história do testemunho que Deus dá de Jó a Satanás, do desafio que Satanás faz, da primeira provação de Jó, que é a perda dos seus familiares e do seu patrimônio, e como Jó permanece adorando a Deus mesmo diante desta prova. Ou seja, são fatos que relatam a vida exterior do autor, que é Jó. Em seguida, nós temos a parte em poesia, né, que é o que? Já é justamente o contrário da prosa, porque ela fala em relação à vida interior do autor, que ela vai do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. E a partir do versículo 7 do capítulo 42, o texto volta novamente a ser em prosa, onde narra a repreensão de Deus aos amigos de Jó e a oração de Jó pelos seus amigos e também a restauração do estado de Jó. Quanto ao conteúdo do livro, ele está dividido da seguinte maneira. Primeiro, nós temos uma introdução, referente aos capítulos 1 e 2. Nós temos os debates entre Jó e os seus amigos, os debates que ocorrem entre eles, que vão do capítulo 3 até o capítulo 36. Depois nós temos a intervenção divina, ou o debate que ocorre entre Deus e Jó, que vai do capítulo 37 ao 41. Nós temos depois a última humilhação de Jó, que vai do capítulo 42, versículos 1 ao 6. E, por fim, a restauração do estado de Jó, que vai do capítulo 47, versículo 7, até o final. Jó é tido como um exemplo de paciência, minhas irmãs. Isso, inclusive, está registrado lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Vejamos o que Tiago diz a respeito de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vemos aí que Tiago utiliza Jó como um exemplo de pessoa paciente. É um exemplo daquele que suporta o sofrimento, né? Romanos 8, 28 diz que sabemos que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos então que o que está escrito a respeito de Jó serve para o nosso ensino, além do conhecimento, para o nosso ensino. E isso o apóstolo Paulo diz ao ensinar a igreja lá de Roma, segundo a carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Glórias a Deus. Então, Jó nos ensina a respeito da paciência que nós temos que ter para suportar o sofrimento. Ora, se somos de Deus, somos sofredores. Por quê? Porque os servos de Deus são sofredores, porque nós somos imitadores de Cristo. E Cristo, ele é o servo sofredor, profetizado lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 1 a 5. Olha o que diz Isaías, profetiza, o profeta Isaías, a respeito de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Existe uma verdade espiritual que é pouco divulgada nos dias atuais, que pelo fato de servirmos a Deus, a exemplo de Cristo, nós também sofreremos neste mundo. E isto Paulo deixa claro lá em Romanos 8,17. Olha o que Paulo diz à igreja de Roma. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E o próprio Jesus falou sobre isso também, lá em João, capítulo 16, versículo 33, uma passagem muito conhecida, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Logo, minhas irmãs, somos participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que sejamos também participantes da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó, minhas irmãs, é o que trata o tema do sofrimento com maior profundidade na Bíblia Sagrada. E como já dissemos, o exemplo de Jó é um ensino para nós de como devemos passar pelo sofrimento. Nesse livro, nós aprendemos que aqueles que dizem que quem está com Deus não passa por sofrimento são mentirosos e pregam um evangelho falso. Olha o maior exemplo aí. Jó, servo de Deus, fiel a Deus,
mas passou por um momento terrível, de terrível sofrimento em sua vida. Então, aqueles que pregam que a vida do crente, a vida do cristão, é só de bênçãos e bonança, está pregando um evangelho falso e mentiroso. Não cabe a nós, isso é importante, não cabe a nós questionarmos a Deus por que sofremos, mas nós devemos confiar nele no sofrimento. O próprio Jesus disse que a postura dos seus discípulos deveria ser essa. E isso está registrado lá em Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No Sermão do Monte, minhas irmãs, onde Jesus proferiu essas palavras, ele estava falando das qualidades dos seus discípulos, dos seus seguidores. E uma delas é ser sofredor. Sofredor e perseguido por causa da justiça. É o caso de Jó, que recebeu o testemunho de Deus e por isso teve a sua integridade colocada em dúvida pelo diabo. E para Deus mostrar que Jó era um homem íntegro, permitiu que ele sofresse aquela terrível provação. Porém, o próprio Jó, já próximo, e isso é importante, o próprio Jó, já próximo do término da sua provação, não tinha acabado a provação dele ainda, mas ele diz que tal provação lhe foi um bem, conforme está escrito lá em Jó 42, 1 ao 6. Eu vou ler aqui. Jó capítulo 42, versículos 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O próprio Jó, minhas irmãs, diz que a prova lhe trouxe maior conhecimento de Deus. Antes ele ouvia falar de Deus, mas agora ele tinha uma experiência tão profunda com Deus que ele passou a compreender melhor quem era Deus e com isso passou a ter mais intimidade com Deus. Aleluia! Minhas irmãs, concluindo aqui esta primeira lição do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, eu quero dizer que o sofrimento, ele existe e é inevitável. Mas para o servo de Deus, para nós, servos do Senhor, o sofrimento sempre traz um benefício maior. Por quê? Porque nos aproxima de Deus. E assim nós encerramos essa lição e eu agradeço mais esta oportunidade em nome de Jesus. Amém.